Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema, né? Não negocie princípios, né? Escreva um legado. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente tem tantas dificuldades na nossa vida. Eu falo que o coração dos nossos filhos, eles são nossos de um ano, de quando nasce até os 10 anos, ele é 100% da mãe, ele é 100% ali dos pais, porque ele ainda está muito linkado ao vínculo da paternidade e da maternidade. Só que depois dos 12 anos, dos 10 anos, né? Antigamente eram os 12, mas agora já começa um pouco antes, ele já começa a ter muita influência dos amigos, da escola e tudo mais. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, é exatamente nessa época de quando nossos filhos têm essa idade que eles são todo nosso, nós, na maioria das vezes, não temos tempo para os nossos filhos, porque a gente tem uma grande jornada de trabalho, e muitas vezes o que é mais importante a gente escrever na vida dos nossos filhos, eles são passados, são deixados. E aqui eu sei que eu estou falando para mães de adultos, eu estou falando para avós, eu estou falando para mães de crianças pequenas. Aqui nós somos um público diversificado. E aqui essa palavra ela vai alcançar todos nós. Então, você que tem criança pequena, eu queria te dar um conselho: priorize essa educação, esse legado, essa história que você está escrevendo no seu filho. Uma chave, olha, a mãe, ela não apenas cria filho, ela está construindo gerações. Nós não estamos apenas criando filho, nós precisamos formar no coração desses filhos a fé, um coração com a base na palavra, uma criança com a estrutura em Deus. Eu estive esse final de semana, quem estava no devocional até viu um pouco, eu estava comentando sobre isso, mas eu estive ali no final de semana na igreja de Evan Robert, e quando cheguei ali, desde a primeira vez, o Senhor colocou um choro no meu coração a respeito de como era como que esse país de Gales já foi incendiado pela presença do Senhor. Por vários anos, o país de Gales ele experimentou desse avivamento. Não foi só com Evan Robert. A gente cita muito ele porque ali foi a explosão, onde mais de 100 mil pessoas aceitou Jesus. Foi algo extraordinário. Mas antes disso já veio uma linha do tempo, onde várias pessoas, a cada 5, 10, 15, 30 anos, Deus vinha com uma onda sobre esse país e algo extraordinário acontecia. Quando foi 1904, Deus selou isso com aquele grande avivamento, onde o país de Gales todinho foi tomado pela glória de Deus, e eram vidas sendo convertendo ao Senhor, curas, milagres, transformações, bares sendo fechados, algo assim sobrenatural acontecendo. E aí, queridos, o que aconteceu? Satanás plantou uma semente dentro dos lares. E eu estava buscando ao Senhor por que que esse país chegou nesse ponto. E eu estava lá e esse versículo vinha, né? Que depois de Josué veio uma geração que não conhecia o Senhor. E Deus falava fortemente no meu coração naquele dia, dizia: depois de tudo isso, de todos esses milagres, veio uma geração que não conhece o Senhor, que é essa que nós estamos vivendo hoje. E eu falando: Deus, como chegou nesse ponto? E nesse final de semana, quando eu estava ali na igreja, eu tive a oportunidade de ter a resposta. Tinha um pastor ali ministrando, e esse pastor tem aproximadamente assim, a aparência dele, de 60, 65 anos, e ele começou a dizer que na época que ele era criança, entrou algo dentro das casas. Foi algo que começou a ser plantado na mentalidade dos pais, que a religião, que Cristo não poderia ser injetado nos filhos, que os filhos teriam que escolher os seus próprios caminhos. E ele está dizendo assim: da idade dele para cá, temos poucos cristãos. Por quê? Porque a criança começou a fazer as suas próprias escolhas. Irmãos, pensa comigo: se o seu filho tiver a oportunidade de ler a Bíblia ou estar no celular, o que é que ele vai escolher? É o celular, irmãos. Não tem outra, não tem conversa. A criança ainda não tem maturidade para escolher. Se a criança tiver de ir para a igreja, ou ficar em casa dormindo, ou jogando, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, ela vai escolher ficar em casa. E essa teoria começou a ficar muito forte aqui nesse país. Olha a veia que Satanás pegou. E aí ele diz que da idade dele para baixo quase não tem cristão mais. Por quê? Porque os pais pararam de ensinar essa verdade para os filhos. E aí nós vamos ver aqui em Timóteo, 2 Timóteo 1:2 vai dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: eu recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou aonde? Na sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você.
Paulo fala aí com Timóteo. Então, quer dizer, a fé foi passada de geração a geração. Isso não é, irmãos, não é só do filho estar na sua casa que ele vai ter a fé que você tem, ele vai aprender sobre Jesus. É preciso ensinar, é preciso falar, é preciso estar junto, é preciso implantar isso. É preciso que os filhos vejam a gente lendo a Bíblia, orando, é preciso que a gente converse sobre isso, é preciso a gente ensinar desde cedo, porque olha só, tá lá em Deuteronômio 6 e 7, né, que vai dizer que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensina com persistência aos seus filhos, andando, sentado, e quer dizer em todo o tempo. Em Deuteronômio 6, 7, o Senhor dá esse conselho para o povo de Israel. Olha, todas essas palavras que vocês estão recebendo hoje, passe elas para os seus filhos. Porque se a gente não passar, o que, que vai acontecer? A gente vai perder esse legado. Então, assim, Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho. A gente tem que trazer eles conosco. Irmãos, muitas vezes a gente tem dó, às vezes, de acordar nossos filhos para levar para a igreja, ou netos, para você que é avó. Mas só que ensinar a fé na vida, no dia a dia natural, nós acordamos nossos filhos para ir para a escola, nós acordamos nossos filhos, depois eles vão ter que acordar para ir para o trabalho, acordar cedo. Isso vai ser natural na vida, mas nós às vezes ficamos com dó de acordar nossos filhos para ir para a igreja. E aí a escola bíblica, o culto de manhã, ou como que funciona na sua igreja, não sei, nossos filhos ficam em casa dormindo, enquanto nós estamos indo sozinhos. O que que isso vai acontecer, irmãos? Eles não vão aprender apenas de estar na mesma casa conosco, não. Nós precisamos ensinar na nossa casa, ter tempo para sentar com essas crianças e falar da fé. Olha como foi o resultado dessa mentira que Satanás impregnou. E aqui na Inglaterra isso é tão forte na Inglaterra, né? Agora em Gales também parece que é a mesma coisa, é o mesmo espírito que rege. A minha filha, quando eu morava lá, ela com 10 anos de idade, falando comigo, mãe, cadê minha privacidade? Mãe, por que que você está mexendo no meu telefone? Por que você está entrando no meu quarto? Cadê minha privacidade? Tipo assim, foi tão forte que não ficou só na fé. Ficou tipo, você tem que dar a privacidade do seu filho, você não pode entrar no quarto do seu filho sem pedir permissão, você não pode pegar o telefone do seu filho sem invasão de privacidade. E isso foi tomando conta, irmãos, de forma que os nossos jovens hoje, a gente vê muitos jovens drogados nas ruas. Muitos, mas muitos mesmo. Umas pessoas tão novas, né, que nasceram aqui, que têm uma oportunidade tão grande na vida, tá nas ruas porque não deram conta da vida onde eles não têm escolha. Você chega na empresa, você tem que fazer ali o trabalho que tem que ser feito. Se você gosta, você faz. Se não gosta, faz a si mesmo. Então, irmãos, nós precisamos voltar com tudo para dentro da nossa casa. O Senhor nos levantou nesse tempo com essa mensagem. Restaurar o altar do Senhor na nossa casa, é voltar para dentro da nossa casa, é dedicar tempo. Você que tem seus filhos grandes, não desista dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, pague preço pelos seus filhos. Fala com o Senhor, eu não negocio, eu não abro mão. Irmãos, o temor do Senhor é uma herança que nós deixamos para os nossos filhos. Em Provérbios 31, 30 vai dizer: a beleza é enganosa e a formosura ela é o que? Ela é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Irmãos, não tem como eu falar com vocês sem muitas vezes usar o exemplo meu próprio, porque a Karen, né, eu creio que todas aqui já conhecem, mas a Karen, a minha filha, quando ela se afastou do caminho do Senhor, para mim foi um choque terrível, até mesmo pela forma com que ela ficou, quem ela se tornou. E ela chegou para mim um dia e falou para mim assim: mãe, essa vida sua é muito chata, essa vida sua, eu não quero essa vida para mim, você não faz nada de errado, é tudo certinho, e não sei o quê, não sei o que. Começou a criticar isso. Eu não estou falando isso aqui para falar que eu sou certa, não, irmãos. Eu sei que eu sou errada, preciso da graça de Deus na minha vida, mas todos os dias eu peço ao Senhor que Ele me faça mais parecido com Ele. O pecado na minha vida tem que ser um acidente, não uma escolha, não uma prática diária. Então ela pegou e disse assim: então eu não quero, não, e tal, e começou a me criticar por isso. Eu falei com ela: minha filha, para mim essa crítica sua é um elogio. Glória a Deus que você não vê nada morando comigo dentro da minha casa, você não vê nada que você possa me apontar, a não ser dizer que a minha vida é muito chata para você que é jovem, mas eu vou te dizer, essa é a melhor vida que se tem para viver. Isso é o que era o temor do Senhor. A gente tem que ter temor ao pecado, a gente tem que ter temor, sabe, para falar mentira, que é uma das coisas muito fáceis de entrar dentro da nossa casa. As irmãs lembram do testemunho que eu já dei aqui também, o dia que ela falou que ela não ia para a escola. Eu falei: você pode até não ir, mas eu vou falar a verdade quando a escola ligar. E aí, quando a escola ligou, eu falei com a escola a verdade. Falei: ela disse que o que ela tem para estudar é mais importante ela ficar em casa do que a aula que tem hoje na escola.
E aí a escola disse: então passa o telefone para ela, que eu quero falar com ela. Ela ficou brava demais, ela ficou brava demais, mas ela é testemunha de que o temor do Senhor estava na nossa casa. Então ela andou pelo Egito, ela andou lá, ela viu que tudo aquilo que ela pensava que era bom para a juventude, que tudo aquilo que ela pensava que era aproveitar, ela viu que era escravidão. E machucada, toda destruída, como um pássaro depois de uma tempestade, ela retornou ao ninho. E quando ela retornou ao ninho, começou ali então um tratamento de cura e restauração. E hoje vocês são prova disso, como que ela é apaixonada pela palavra do Senhor. Quando ela quis fazer chantagem, dizendo não, a Bíblia tem que ser atualizada, eu disse não, então princípios que a gente não negocia. Nós não vamos negociar princípios bíblicos. Se a Bíblia fala que é não, é não. Não adianta falar outra coisa. Muitas vezes, irmãos, nós queremos agradar o coração dos nossos filhos e desagradar a Deus. Não faça isso. Deixe seu filho, não precisa, ele não é cliente. Né? Os nossos filhos não é cliente, os nossos filhos, eles estão aqui para que a gente ensine, injete neles essa verdade, essa aplicação espiritual. O cliente você faz para agradar, para não perder. Agora, o seu filho, você não precisa ter medo de perder, seja firme. Aquilo que a Bíblia não te deixa fazer, não libere para que seu filho faça, não seja como Eli. Olha a casa de Eli, o que aconteceu. Seus filhos morreram da forma mais vergonhosa ali, onde eles prostituíam na porta do templo, não havia temor ao Senhor. E olha que legado terrível, através da família de Eli, a promessa que Deus tinha sobre a casa dele, que era uma linhagem sacerdotal, foi quebrada. Ali quebrou-se, nasce ali na casa de Eli, Deus levanta Samuel, porque a família de Eli morreu todos de uma forma tão triste, tão trágica. Irmãos, o temor do Senhor é uma das heranças maravilhosas que nós podemos deixar para os nossos filhos. Como é feliz quem teme o Senhor. Sua esposa é como videira frutífera, seus filhos como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Essa aplicação, ela diz, a casa é abençoada. A casa que tem uma mãe que teme ao Senhor. Os seus filhos vão crescer em ambiente fértil, um ambiente fértil espiritualmente. O coração dos seus filhos vão estar preparado em Deus para enfrentar esse mundo. Então, queridos, lembre-se que o legado que nós deixamos em ser, nós somos espelhos de Cristo. Pense bem, em Tiago 2, 3 e 5 diz assim: as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver. Para quê? Para que elas ensinem as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos e serem boas donas de casa. A aplicação, a mãe serve de modelo. Somos modelo. E aí, quem é o nosso modelo? Cristo. Somos o espelho de Cristo nessa terra. Então, quando nossos filhos olham para a gente, eles precisam ver uma santidade que inspira eles. Eles precisam ver mães que são exemplos, oração. As mulheres mais velhas devem ser esse exemplo a ensinar aos mais jovens, para que elas aprendam a amar os seus filhos, que elas aprendam a cuidar, né, dos seus. Então, queridos, que nessa noite Deus possa despertar em nós isso, que não é apenas uma educadora. Nós não somos apenas aquela que fomos escolhidas para pôr filho no mundo. Não, nós fomos escolhidas para deixar um legado. E esse legado não é depois da morte. Esse legado é hoje. Nós estamos escrevendo esse legado na vida dos nossos filhos todos os dias. E quando nossos filhos olharem para nós, eles vão ver o reflexo de Cristo. Porque na nossa casa tem temor, na nossa casa tem ensino da palavra. Não dê opção para o seu filho no sentido de que, você quer ler a Bíblia ou você quer jogar? Você quer isso ou aquilo? Não. Tem uma pessoa que ela diz que ela fala com os filhos dela assim: primeiro, antes de tomar o café da manhã, vamos ler a Bíblia e vamos orar. Depois que ler a Bíblia e orar, toma o café da manhã. Aí, se não ler a Bíblia e não orar, não tem café da manhã. Aí a escolha é: ou vai ler a Bíblia e orar, ou vai ficar sem o café da manhã. E isso tem funcionado muito bem, porque as crianças dela já levantam com esse foco. Porque se a gente deixar isso bem light, bem do jeito que pode escolher e fazer o que quer, irmãos, nós vamos colher o que a Inglaterra colhe hoje, o que País de Gales estão colhendo hoje, e Deus nos levantou. Você, mãe que está aqui me ouvindo nesta noite, Deus te colocou aqui, porque agora você também se torna responsável pelo que você está ouvindo. Agora tem nas suas mãos o direito a fazer uma escolha. Isso não é só com seus filhos pequenos, é também com seus filhos grandes. Os seus filhos grandes também precisam conhecer quem é Cristo. Eles precisam conhecer quem de fato é Jesus. Eles precisam conhecer quem de fato é o Senhor na nossa vida.
E os nossos filhos, nós não podemos desistir deles, é declarar todos os dias: Pai, eu coloquei filho no mundo para povoar o céu. Tem um propósito, tem uma missão. E que Deus nos desperte, irmãos. Que Deus nos desperte em nome de Jesus. Que não só para a nossa casa, para a nossa geração. Que nós não estamos, né? Como essa frase, eu achei ela muito forte. Nós não estamos apenas criando filhos, nós estamos construindo gerações. Que os nossos netos, bisnetos, que a nossa geração, até que Cristo venha, seja a geração que esteja frutificando para a glória do Senhor. E que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa casa e na nossa família. E em todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que onde nós formos, nós levamos essa mensagem de despertamento. Que é tempo de despertar. É tempo de trazer o reino de Deus para a nossa casa. É tempo de restaurar o altar do Senhor na nossa família. É tempo de clamar até que o Senhor venha. Para que haja alinhamento da terra com o céu. Para que haja avivamento. E os milagres extraordinários do Senhor comecem a acontecer. Então vamos orar? Você que pode, abra seu microfone. Vamos estar clamando ao Senhor, clamando pela nossa casa, clamando pela nossa família, clamando para que Deus nos ajude a realmente conseguir fazer isso que Ele tem nos pedido. Vamos clamar, porque eu tenho certeza que o céu tem mais para derramar sobre nós nessa noite. O Senhor vai te renovar e Ele vai te dar estratégia para que você ganhe toda a sua casa para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Senhor, Deus quem faz, é um Deus que Deus, opera, é um vai Deus te que agradecer, age, ó Deus, Pai. por essa. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.